Se eu não tivesse medo do fracasso, medo de algo dar errado, com certeza a minha vida seria muito melhor. Será que você já pensou isso? Boa tarde, Tatiane Monteiro, e eu quero conversar com vocês sobre o medo do fracasso. Ao longo desses dias, eu tenho vindo aqui em lives para nós abordarmos esse tema, o medo. E hoje, especificamente, eu quero conversar com vocês sobre o medo do fracasso. Quem nunca teve medo de fracassar? Qual mulher que nunca teve medo de algo dar errado? Algum plano, algum projeto, algum empreendimento? O fato é que o medo, ele está presente na vida da mulher e não tem como fugir disso. Talvez você já tenha pensado, se eu não tivesse medo, a minha vida seria muito melhor. Se eu não fosse tão medrosa, a minha vida seria muito melhor, eu teria mais sucesso, eu teria mais êxito, conquistaria mais coisas. Muita gente acha que não sentir o medo é uma virtude. Muita gente acha erroneamente, e eu já digo que erroneamente, que para ser corajosa, que uma mulher para ser corajosa, por exemplo, não pode sentir medo. Isso é um grande equívoco e uma grande ilusão. E esse erro nasce, infelizmente, desde a infância, quando não aprendemos a lidar com as emoções. Muitos não aprenderam a lidar com as emoções lá na infância. Quantas mulheres que ouviram lá na infância que não precisa ter medo, deixa de ser medrosa, você tem medo de tudo, que coisa feia. Não precisa ter medo, olha só, não precisa ter medo. Deixa de ser medrosa, como sentir medo fosse algo ruim, como se sentir medo diminuísse, como que sentir medo fosse errado, como que sentir medo desqualificasse a pessoa. O medo é uma emoção como todas as outras. O medo, ele não é um vilão. O medo, como eu tenho dito ao longo dessas lives, e eu vou repetir para que você aprenda e nunca mais esqueça, o medo, ele tem a função de nos proteger. Sim, é por causa do medo que, por exemplo, você olha para os dois lados antes de atravessar a rua. Nós não aprendemos, infelizmente, desde a infância, a lidar com as emoções de uma maneira saudável. Não aprendemos a nomear as emoções. Quantas pessoas que estão acham, né? Eu tô triste, eu tô com raiva. E na verdade é medo. Olha só que interessante, é muito frequente as pessoas assumirem que estão tristes do que assumir que está com medo. Mulher, por exemplo. Quantas mulheres que têm dificuldade em assumirem para si mesma que está com medo. Assumir para o outro, aí não assume mesmo, dificilmente, mas assumir para si, reconhecer aquele medo, olhar para aquele medo, sim, é medo que eu estou sentindo. Medo de sentir medo. O medo, ele é muito estigmatizado. O medo, ele é taxado como algo pejorativo, como se sentir medo fizesse de você menos qualificada, fizesse de você fraca. O medo não é um atestado de fraqueza. O medo, ele mostra, sobretudo, que você está viva, que a sua amígdala lá no seu sistema límbico está funcionando. Agora, eu disse tudo isso para entrar em um ponto muito importante, que é o medo do fracasso.
essa dificuldade em lidar também com a frustração. A pessoa tem medo de lidar com a frustração. A mulher, especificamente, tem medo de lidar com a frustração porque ela não aprendeu, na grande maioria das vezes, desde a infância, a lidar com a frustração, a lidar com o não, a lidar com o perder. Não é sempre que vai dar certo. Deixa de ser iludida. Não é sempre que você vai acertar. Não é sempre que você fará a coisa certa. Não é sempre que você tomará a decisão mais acertada para você. O medo do fracasso, ele rouba de você a decisão. E dentro da palavrinha decisão tem a palavrinha ação. É por conta do medo de fracassar que muitas vezes você não conseguiu avançar. É por conta do medo de fracassar que muitas vezes você não deu nem ao menos o primeiro passo. É por conta do medo do fracassar que você nem ousou dar o primeiro passo. É por conta do medo do fracassar que você muitas vezes prefere não fazer. O medo de fracassar impede que você se coloque em movimento. Eu vou falar de novo para você não esquecer disso. O medo de fracassar te impede de fazer o movimento que você precisa fazer. Um movimento que pode te colocar em um próximo nível, em um nível mais elevado. O medo de fracassar faz com que você nem sequer construa uma referência, um repertório. Porque quando você faz algo, se dispõe a entrar em um novo projeto, por exemplo, se der errado, você já sabe como não fazer. Ou seja, você já tem um repertório, você cria uma referência. Eu já fiz desse jeito, vi que não funcionou, então desse jeito eu nunca mais farei. Farei agora de um outro jeito, ou seja, você recalcula a rota. Mas você recalcula a rota para continuar o movimento. Agora, se você fica ali com medo do fracasso, você paralisa, você estagna, você não faz movimento algum. Ou pior, a chance de você retroceder, andar para trás é muito grande. O medo de fracassar, o medo de não dar certo, ele está te roubando, ele está te privando de construir uma história. E uma história, para deixar um legado, por exemplo, ela não precisa ser uma história ilesa, sem riscos, sem erros. O medo de fracassar está roubando você de ter referência, de ter bagagem, de ter experiência, de saber o que dá certo e o que não dá certo, ou melhor, o que você pode fazer, aquilo que não funciona para você. Você prefere não fazer, você prefere não sair do lugar por conta de um medo que está aqui. E eu digo isso porque circunstancialmente aquela situação não te oferece nenhum perigo, a não ser risco. Perigo é uma coisa, ameaça é uma coisa, agora risco é outra coisa. Tudo tem risco nessa vida. A gente não tem garantia de nada. A única garantia que nós temos é da fidelidade de Jesus, porque Ele é perfeito e nele não existe nenhuma possibilidade de erro. Fora isso, acabou. Tudo que é da ordem do humano possui riscos. Então, não permita que o medo do fracasso te roube a possibilidade do sucesso. Você só viverá, alcançará qualquer tipo de sucesso na tua vida
se você arriscar a passar pelo fracasso, pelo não deu certo, correr o risco de vivenciar uma frustração. E para isso se requer muita humildade e não só coragem. Os soberbos, os arrogantes, possuem muita dificuldade em se arriscar a algo que não vai dar certo. O presunçoso, ele não quer correr o risco de ter que lidar com a frustração, porque muitas vezes ele está ali refém da opinião dos outros. Ele não quer viver o fracasso. Vamos voltar o olhar aqui para as mulheres. A mulher não quer viver o fracasso, passar pelo fracasso, pela frustração de algo não dar certo, porque na maioria das vezes ela está refém da opinião da coleguinha, do que a outra vai falar, do que a outra vai pensar. Então se cria na cabeça dela a ilusão de que tudo tem que dar certo. E isso também é muito do infantil, no sentido de que a criança que não aprendeu, como eu já disse, a lidar com a frustração, que não aprendeu a lidar com o não, vai expressar ao longo da vida adulta essa dificuldade, o medo do fracasso. O medo do fracasso. Voltando lá na infância, a criança, ela quer agradar, principalmente agradar os seus cuidadores, mãe e pai. Criança, por exemplo, vamos imaginar uma situação. Uma menininha fez um desenho. Boa tarde para quem está entrando agora. Uma menininha, um exemplo, fez um desenho e ela pensou, eu vou dar esse desenho, essa florzinha que eu desenhei para minha mamãe. A minha mamãe vai gostar, vai ficar feliz, vai me elogiar. Acho que eu vou ganhar um abraço da minha mamãe. Aí essa menininha leva o desenho com essa expectativa de ser validada através daquele desenho para a mamãe. A mamãe, na correria ali do dia a dia, as demandas, olha o desenho e fala, tá bom, tá lindo, vai brincar, tô sem tempo agora, depois eu converso com você. Essa atitude pode ter sido já o suficiente para que essa criança, essa menininha, se sentisse frustrada, porque ela idealizou um acolhimento da mamãe. A minha mamãe vai me elogiar. Claro, né, que com as palavrinhas da criança, a linguagem que ela entende. Estou colocando aqui uma outra linguagem já do mundo adulto para que você possa entender. Não houve essa validação. Ela não se sentiu validada, não se sentiu acolhida, não se sentiu reconhecida. A probabilidade dessa menininha levar para a vida adulta essa dificuldade em lidar com a frustração é muito grande. Boa tarde para quem entrou agora, bem-vinda. Ficou no inconsciente desta menininha, que agora adulta já, ficou no inconsciente dela a mensagem de que você não pode errar, porque quando você erra, você não é reconhecida. Quando você erra, você não é acolhida. Quando você erra, você não tem elogio, você não tem acolhimento. Essa mulher se tornará competitiva, extremamente competitiva, provavelmente até com os homens. Vai ser sim a mulher que terá muita dificuldade com o fracasso, o medo de perder, o medo de não dar certo, o medo de corresponder às expectativas de alguém. Porque lá na infância ela quis corresponder à expectativa da mamãe, por exemplo, e ela viu naquela situação, no olhar dela, que ela não conseguiu corresponder às expectativas da mamãe. Que é que ela faz então na vida adulta? Ela não arrisca, porque ela tem medo do fracasso.
Aquela experiência que eu dei como exemplo, o desenho, né? O desenho, a florzinha que ela fez para a mamãe, criou ali no inconsciente dela essa mensagem de não arrisca de novo não, quando você arriscou não foi bom para você. Foi desconfortável. Então, para que você não vivencie novamente esse desconforto, é melhor você não arriscar. Não faça. Fica do jeito que você tá. Continue nessa zona de conforto. É melhor continuar soterrada no furô de cocô do que se arriscar e você se frustrar novamente. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês? O medo do fracasso é o medo da frustração. É o medo de não ter as suas expectativas correspondidas. E expectativas estas que vêm da infância. É uma expectativa infantil. Porque para a criança, no mundinho cor-de-rosa dela, tudo é maravilhoso, tudo é perfeitinho, tudo é gostosinho, tudo é quentinho, tudo dá certo. É isso que a criança quer. Somente uma pessoa, somente uma mulher amadurecida emocionalmente tem estrutura para lidar com as frustrações, perdas, quando não dá certo, que é o insucesso. E se não dá certo, ela não desiste, ela persevera, ela insiste. Como que tá para vocês? Será que você tem ousado na vida? Será que você tem arriscado? Será que você tem feito aquilo que está ao teu alcance para viver o teu sonho? Aquilo que você tanto sonha? Será que você tem semeado, está trabalhando nisso? Está fazendo aquilo que realmente está ao teu alcance? Ou será que você não está fazendo nada porque você tem medo de dar errado? Por causa do medo de dar errado, você nem começa, não dá nem o primeiro passo. Você tem medo de se frustrar, você não quer mais vivenciar aquele desconforto, aquela dor que você viveu lá atrás. Se não foi na infância, pode ter sido na adolescência. Qual foi a decepção que você viveu na adolescência que roubou de você a coragem de arriscar? A coragem de se arriscar a ser feliz. Qual foi a decepção que você viveu na adolescência que roubou de você a coragem de viver o teu sonho? Boa tarde para quem está entrando agora, bem-vinda. Qual foi a decepção que você viveu lá na tua infância que fez com que você não quisesse mais ter amizades ao longo da vida? Ou até mesmo na adolescência? Qual foi a decepção que você teve que fez com que você agora na vida adulta se tornasse uma mulher que se isola, uma mulher que tem dificuldade em se relacionar, que não quer se aprofundar nos teus relacionamentos, que fica na superficialidade das relações? Boa tarde, Bruna, que bom tê-la aqui, saudades. Qual foi a decepção que você viveu em algum momento da sua vida que fez com que você se fechasse hoje na vida adulta? O que foi que te doeu lá atrás para que você hoje não se permitisse viver o novo? Qual foi a dor que você vivenciou e que ainda está ecoando em você, que tem impedido de você romper com esse padrão repetitivo, adoecido? É como se você estivesse em uma roda. Sabe aquela roda de hamster que o ratinho fica correndo, correndo, correndo e não sai do lugar? O que foi que você viveu que te decepcionou tanto, que faz com que você hoje não acredite em mais nada?
Você não consegue investir em nada porque você tem medo de não dar certo. Você não investe em você porque você tem medo de não ter retorno. Não vou investir nesse curso, não vou ter retorno. Você não investe, por exemplo, em terapia para cuidar do teu emocional, para priorizar a tua saúde mental e, consequentemente, ter resultados em todas as áreas da sua vida porque você tem medo de não ter retorno, você tem medo de se decepcionar, você tem medo de não dar certo. Entende que esse medo faz com que você, ao longo dos processos na sua vida, delegue a responsabilidade sempre para alguém? É como se você estivesse dizendo para você mesmo: eu não vou investir em tal coisa, por exemplo, porque eu tenho medo de dar errado. Eu tenho medo de me decepcionar de novo. Como se a responsabilidade fosse somente de outra pessoa, como se você não tivesse responsabilidade nenhuma no processo. Quando algo dá errado, foi o fulano, foi o Beltrano que fez isso ou deixou de fazer. Você nunca se responsabiliza. Você também tem medo do fracasso porque você não confia em você. Você não consegue investir, dar um passo ousado, arriscar, porque você não confia em você. Você acha que você não vai dar conta. Você acha que não será capaz. Por isso você tem medo do fracasso. E você tem medo do fracasso, sabe por quê? Porque lá no fundinho você se acha um fracasso. E talvez você se ache sim um fracasso, porque lá atrás alguém fez de alguma forma você acreditar que você é um fracasso. E principalmente criança, na sua inocência de criança, acredita em tudo que ouve, principalmente se foi do pai ou se foi da mãe. E para isso, não necessariamente a criança precisa ouvir com todas as letrinhas que ela é um fracasso. É a interpretação que a criança faz. Talvez a mãe ou o pai não tenha dito isso, mas a criança interpretou, ela recebeu desta forma. E ela internalizou esta mensagem e ficou lá no inconsciente de que sim, ela é um fracasso. E por se achar um fracasso, ela tem desenvolvido dentro dela este medo do fracasso. Por isso ela não faz, por isso ela não investe, por isso ela não dá um passo de ousadia. Porque lá no fundo, ela se vê como um fracasso. E talvez este seja o teu caso. Talvez, mulher, você esteja nesta situação e ainda não tenha se dado conta. Você diz para você mesmo que você tem medo, não quer arriscar, acha que tem medo do fracasso, mas na verdade você se acha um fracasso. Infelizmente, você não desenvolveu a autoconfiança necessária e saudável para que o medo do fracasso não te sabotasse. Pega essa chave. Ter medo do fracasso não é o problema. Ter medo do fracasso não é o problema. O problema é você se deixar paralisar, se sabotar por conta deste medo do fracasso. O medo de fracassar faz parte do humano. Nós não gostamos de desconforto, obviamente. Porém, se você está refém desse medo de fracassar e por causa desse medo de fracassar você não faz nada, você não arrisca, você não avança, você então está lá no infantil querendo o quentinho, o gostosinho.
que é da infância, ou seja, você está com o teu emocional imaturo. E sim, é necessário um processo terapêutico para que você desenvolva o amadurecimento emocional necessário para então lidar com os fracassos ao longo da vida, porque sim, a vida requer também fracassos, erros, desacertos, que se você souber lidar de uma maneira madura, a partir dos erros, desses fracassos, das perdas, das frustrações, você pode aprender, você pode ressignificar, recalcular a rota, como eu já disse, e a partir desse aprendizado, alcançar um próximo nível, realizar um sonho, ter uma grande conquista. Então, o medo do fracasso não é o problema. O problema está quando você se deixa sabotar por causa deste medo de fracassar. Qual é o fracasso que você idealizou aqui na tua cabeça, que está te apavorando ao ponto de você não conseguir arriscar, não conseguir dar um passo rumo àquilo que você tanto sonha? Até quando, mulher, você vai se permitir ser refém de um medo que na maioria das vezes é tão ilusório diante de uma situação que não oferece nenhuma ameaça real? Eu disse no início, o medo é uma emoção e tem como função te proteger. Quando você sentir um medo diante de uma situação, sempre se questione: será que este medo é real? Aliás, será que esta situação me oferece um perigo real? Será que essa situação realmente é ameaçadora? Boa tarde para quem entrou agora. Tenho pavor de entrar num relacionamento e sofrer o que sofri no último. O medo, ele faz parte. E principalmente neste caso, como você já tem uma referência de uma frustração em relacionamento, é totalmente compreensível que você tenha desenvolvido este medo. Mas saiba lidar com maturidade com este medo. De que maneira? O medo também, ele vem para te proteger e para te preparar. Então, antes de você entrar em um novo relacionamento, tenha certeza que você está preparada para isso. Respeite o seu processo, porque se você ainda estiver machucada, a probabilidade de que você entre em um novo relacionamento e não dê certo é muito grande. E outra coisa muito interessante, como psicanalista, eu posso te dizer o seguinte: o nosso inconsciente comunica. Na prática funciona o seguinte: uma pessoa, quando ela está ainda machucada por conta de algum relacionamento que ela teve que foi frustrante, ela vai provavelmente atrair para a vida dela uma pessoa que também está machucada. Entendeu? Semelhante atrai semelhante. Então tenha certeza de que você está realmente preparada, amadurecida para entrar em um novo relacionamento. O medo faz parte do humano. Porém, quando você não está com o teu emocional saudável, você infelizmente vai se deixar sabotar por este medo em algum momento da sua vida. Ah, você pode dizer o seguinte assim para mim: mas Tati, eu sou uma mulher adulta e eu sou tão medrosa, eu sinto tanto medo, eu já deixei tantas oportunidades passarem na minha vida por causa do medo. Até mesmo relacionamentos que poderiam ter sido bons para mim, pessoas maravilhosas,
que eu deixei passar por causa do medo, por exemplo, propostas, negócios, projetos. Eu deixei passar por causa do medo, eu não tive coragem, eu disse que não era o tempo, não era o momento certo, não era para mim, mas no fundo eu estava com medo. Aí eu fui inventando desculpas e desculpas e desculpas. O medo não faz de você, sentir o medo não faz de você uma mulher medrosa. Agora, se esse medo é recorrente, muito frequente na sua vida, ao ponto de você sempre ter algum prejuízo por causa do medo, então você precisa com urgência cuidar do teu emocional em terapia. Terapia, sim, cuidar do emocional, sarar esse emocional adoecido, para que você deixe de estar refém do medo. O medo, ele vem para te proteger e para te preparar para algo. Não é o medo que te sabota, é você que se deixa sabotar pelo medo quando você não tem maturidade emocional para lidar com ele. Então, pare de responsabilizar o medo por conta daquilo que não está dando certo na sua vida. A responsabilidade é sua em lidar com aquelas emoções, no caso o medo. Porém, se o teu emocional não está estruturado, amadurecido, você terá dificuldades. Infelizmente. E é por isso, com o meu programa terapêutico baseado em psicanálise, neurociência e também análise através de desenho, que eu proponho que você consiga ressignificar este medo ao ponto de você não mais ter medo do medo e conseguir lidar com o medo de uma maneira madura, não mais se deixando sabotar por ele. E se você se identificou com isso que eu abordei aqui, se você conseguiu perceber e identificar que realmente você tem se deixado sabotar pelo medo, com frequência, tendo prejuízos na sua vida, não tendo a vida que você sonha e merece por causa do medo, então sim, eu te convido a ingressar em uma jornada de transformação comigo, com o meu programa terapêutico. Eu fico à disposição, você pode me chamar no direct caso você tenha alguma dúvida. Mas eu quero finalizar dizendo o seguinte, para que você não esqueça, o medo não é vilão. O medo, ele vem para te proteger. Se você não está conseguindo lidar com o medo, é porque está faltando em você a habilidade para lidar com essa emoção. Está faltando maturidade para que você não se deixe mais sabotar por causa do medo. Na vida adulta, existem fracassos, existem perdas, existem frustrações. Se você se vê com essa dificuldade ainda na vida adulta de lidar com essas frustrações, é porque inconscientemente você ainda está presa lá no infantil. E traumas emocionais fazem muito isso, deixam a mulher presa lá no infantil. E para romper com isso é necessário um processo terapêutico. E eu quero finalizar agradecendo as pessoas que passaram por aqui. Você que ficou aqui comigo até agora, eu deixarei essa live salva lá no meu feed. Você que ainda não me segue, me siga, compartilhe essa live com mais alguém e conte comigo. Vamos juntas. Sozinha é possível? É possível, mas será muito mais desafiador. Portanto, eu estou aqui para caminhar com você
nesse processo terapêutico para que você supere não só o medo, mas todos os cárceres emocionais que estão privando você de ter a vida plena e abundante que você merece. Que bom, estava precisando dessas palavras. Fico muito feliz que esta live tenha contribuído de alguma forma para você, Maria Eduarda. Muito obrigada. Vou deixar salva, compartilhe com mais alguém e eu fico à disposição. Até a próxima, provavelmente amanhã eu volto na parte da tarde com mais uma live. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau, Maria.